coisa. Gravação Gente, eu tenho iniciada. várias qualidades. Uma delas não é ser dona de... Tá certo. Gravação iniciada, Mônica. Muito boa noite, muito feliz de estar aqui. Eu adoro a Faculdade do Sina e adoro vocês, né? A gente fez aquele experimento junto lá da Lídia, foi muito bom. E eu e a Lídia, desde que a gente logo percebeu que precisava começar, antes de começar do semestre iniciar, falar um pouco sobre pesquisa. Porque a gente que estuda vai estar sempre pesquisando. E pesquisar, como tudo na vida, dá trabalho. E tem regras que podem facilitar a nossa vida e não dificultar. Então, eu vou começar a falar um pouco para vocês sobre plágio e sobre como o plágio mudou depois do pensamento sobre o plágio do chat GPT, porque não adianta a gente pensar que o chat GPT não vai nos atingir. Provavelmente vocês usam nos seus trabalhos, mesmo que a gente não saiba que usa, ele está aí. Então, vamos tentar conversar um pouco sobre isso, tá bom? Vocês podem me interromper quando quiserem. E eu normalmente falo muito rápido, então eu quero que vocês me digam se eu estou falando mesmo muito rápido. Vocês estão vendo uma tela escrita plágio? Com uma moça olhando para um livro com uma cara bem assustada? Sim. Sim, então tá. Esse é um livro de duas pesquisadoras da Universidade de Brasília, a professora Débora Diniz, do Direito, e a Ana Terra, que era uma estudiosa que trabalhava junto com ela. Elas fizeram, esse é um livro de referência, chama Plágio, Palavras Escondidas. Na literatura, plágio pode ser sinônimo dessas coisas todas: crime, estupro, roubo, sequestro, pilhagem, furto, falsificação, pirataria, fraude, empréstimo clandestino. E plágio, como quase nada na vida, não é uma coisa nova. Remonta ao século I, quando um poeta latino chamado Marco Valério Marcial, ele foi plagiado em seus epigramas por esse moço chamado Fidentino. Então, o Fidentino violou a propriedade intelectual do Marco Valério, que é mais ou menos isso que caracteriza o plágio. Após 70 anos da morte do autor, a obra entra em domínio público. Aí sim, ela pode ser impressa e distribuída, mas mesmo assim a autoria se mantém. Não adianta o Shakespeare ter morrido há muitos séculos, eu não vou dizer que a Romeu e Julieta é meu, continua sendo do Shakespeare. Eu só posso entrar em contato com essa obra sem ter que pagar direito autoral. Alguns tipos de plágio. Plágio, ele é uma mentira. O leitor descobre que não há uma correspondência entre a assinatura e o texto, porque tem você que comete um plágio. Você vai lá, achou um texto bonitinho na internet, não foi você que escreveu. Mas o leitor, aí você assina, Mônica Ferreira. Eu assino, por acaso. O leitor que está me lendo acha que fui eu que escrevi. Ou seja, você provoca uma mentira para o leitor. O plágio é um engano para quem lê e uma mentira para quem assina como autor. O plagiador é um ladrão intelectual, né? Ou um tolo, porque ele não tem uma autoconfiança. Se você plagia, você fala para o mundo: olha, eu não daria conta de escrever dessa forma. E eu juro para você, você não daria conta de escrever dessa forma mesmo. Você daria conta de escrever da sua forma, que pode ser até muito melhor. E sem nenhuma gradação de valor, vai falar de você, do seu jeito, com as suas memórias, com as suas experiências. Então, o plágio é uma enganação textual. Um pseudo-autor mente para um leitor e substitui essas assinaturas do texto e não informa que essa criação já existia. O Barthes fala que é uma forma de respeito, ou seja, de faltar com respeito. Gente, mas todo plágio é intencional? Se você copia e cola um texto pronto, é intencional, né? Mas você como estudante, eu como pesquisadora, você como pesquisador, eu como estudante, eu também estudo, o professor está sempre estudando, né? Eu posso plagiar de uma forma não intencional, porque ninguém me contou isso. E é por isso que essa aula é tão importante, esse bate-papo é tão importante.
Eu posso ignorar as formas de citar. Eu não tenho esse conhecimento, né? Então, é necessário que a gente conheça um pouco as formas de escrita acadêmica, as boas práticas de pesquisa, para que a gente não cometa um plágio, pelo menos não seja, às vezes, até surpreendido quando alguém te diga isso é plágio. E o plágio, quando descoberto e comprovada a intencionalidade, ele é um crime e vai ficar para sempre marcado. Não há uma rasura textual. Eu plagiei aquelas coisas que a gente fala, postou no Twitter para sempre. Então, plagiou também. Mesmo que, né, se alguém ler, você vai ter cometido um irrespeito, né? O plágio ele está contemplado no direito brasileiro, tanto na lei do direito autoral, que é essa 9.610 de 98, e também no artigo 184 do Código Penal, que imputa uma penalidade. Mas o que é uma obra intelectual? É uma obra protegida, está na lei do direito autoral. É uma obra protegida que protege as criações do espírito, expressas de qualquer meio ou fixadas de qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou se eu inventei, né? Ou algo que se invente no futuro. Então, assim, se em algum momento eu tenho contato com aquilo e aquilo intelectualmente não fui eu que produzi, e eu digo que fui eu que produzi, isso é plágio. Eu estou ferindo um conhecimento intelectual. Quem que é o autor? O autor é uma pessoa física. Por isso que a gente vai chegar no chat GPT daqui um pouquinho. Porque o autor, pela lei, nesse artigo 11 desse código, dessa lei de direito autoral, 9.610, ele é uma pessoa física que cria uma obra literária, científica, né? Por exemplo, se eu, em sala de aula, pego um texto que ainda não tem domínio público, estou usando em sala de aula aquele texto com vocês, eu não estou vendendo e não estou dizendo também, né? Eu não estou ofendendo, eu não estou dizendo que aquele texto é meu. Pego um texto do Barthes e é um texto do Barthes. Pego um texto da Lídia e é um texto da Lídia. Mas eu posso usar em sala de aula sem que eu tenha qualquer ganho financeiro com isso, né? Para que eu publique aquilo mesmo com o nome, eu preciso de uma autorização prévia, pode ou não envolver dinheiro, mas eu preciso de uma autorização prévia. E nesse artigo 184 fala que você violar esse direito de autor. Amiga, desculpa. Faz o seguinte, apertem a apresentação de slide que está lá em cima. Para ficar em tela cheia. Melhorou? Agora, sim. Ficou? Ficou perfeito agora. Beijo. Então tá bom. Eu achei que já está. Então, se eu violo o direito de um autor, e a pessoa entra na justiça e fala, a gente vê isso o tempo todo, não é? Eu falo, fui eu que escrevi aquilo, e não foi, desde gente super famosa, músicos, artistas. Não. Aquilo já tem uma anterioridade de criação. E eu posso ser detido de 3 anos, 3 meses a 1 ano e ter multa. Dependendo, se eu plagio, por exemplo, uma música da Anitta. De vez em quando, acho que a Anitta e a Ludmilla tiveram um problema com esse sentido, né? As multas podem ser absurdas, né? Tomara que a gente chegue num ponto de ser plagiado assim, ou não. Quais que são as modalidades de plágio? Plágio direto. É aquele copia e cola, não estou com preguiça, a professora mandou eu escrever sobre o que vem a ser plágio, ou qual que é o plágio para mim, ou algum tipo de arte, ou a professora pediu para fazer uma resenha de um livro. Ah, não, gente, mas outra pessoa já fez, eu vou lá e copio. A pessoa ficou meses para conseguir fazer aquela resenha daquele livro. Primeiro que para a pessoa conseguir fazer a resenha do livro, provavelmente ela lê o livro, mas eu não quero ler o livro. Então, literalmente, infelizmente, eu já peguei algumas situações dessas. Isso é como se a gente levasse quase que dá vontade de chorar. Então, se eu pego uma cópia literal de um texto sem referência, digo que é minha, sem dizer que é uma citação, isso é um plágio direto. Diretamente eu estou plagiando, eu estou dizendo que fui eu que escrevi uma coisa que não fui eu que escrevi. Que eu achei. E esse é o jeito mais... O plágio indireto é assim,
eu pego aquele plágio, aquela pessoa fez aquele trabalho, aquela resenha enorme daquele livro, ou fez aquele TCC, e eu troco umas palavras. Eu faço uma paráfrase para tentar que aqueles sites que pegam plágios, né, não me peguem, para fingir que é meu. Também é plágio, e se conseguir comprovar isso, também cai nas penas da lei. Plágio de fontes. Plágio de fontes é uma coisa que acontece muito. Você está fazendo um TCC, você achou uma citação muito bonita de alguém, você nunca nem leu aquele livro. Aí você tira do trabalho da pessoa e coloca no seu trabalho, sem contar que isso estava no livro da Lídia. Aquela citação, a Lídia demorou, foi lá no país do Grotowski, que eu não estou me lembrando qual é, para conseguir aquela citação, ler aqueles livros todos, às vezes traduziu alguém, e você pega tranquilamente, põe para você. Sendo que tem uma forma de você citar quando você não pega na fonte original. Nós vamos olhar aqui. Mesmo plágio consentido. Vamos dizer que alguém escreva para você, igual talvez a mamãe tenha escrito para a gente quando a gente era criança, né? Se em algum momento essa pessoa mudar de ideia, ou se alguém conseguir comprovar, isso também entra como plágio. Ou ainda o autoplágio. Como é que acontece no autoplágio? Você escreveu, você não plagiou ninguém, um trabalho muito interessante. E você fica meio fazendo paráfrase, reescrevendo, remodelando esse próprio trabalho em cima de você, sem citar que aquilo estava na sua dissertação de 5 anos atrás. Que aquilo já foi analisado, que aquilo não é uma ideia nova, mesmo que seja sua. Essas são modalidades de plágio. E o chat GPT? Copiar do chat GPT é plágio? Eu perguntei para o chat GPT, porque eu uso o chat GPT, mas eu tento usar exatamente como ele fala. Alguém consegue ler para mim? Copiar do chat GPT é plágio? Ninguém quer ler, não? Tá bom. Vocês estão me ouvindo? Eu posso ler, mas é porque está pequeno para mim. Não, mas você não. Eu queria um dos meninos. Ah, sim. Por favor, gente. Mas tudo bem. Se tiver. Só para que a gente... vai. Oi, tá pequeno para você? Então, tá bom, eu vou ler chat aqui. GPT. Eu perguntei mesmo. É apresentar o texto. Isso. Me ouvir? Eu acho. Como? Assim, tá. Como seu próprio trabalho do plágio. Já que o conteúdo gerado pelo chat GPT é protegido por direitos autorais. É importante usar as informações obtidas aqui como referência e reescrever ou parafrasear o conteúdo da maneira original, dando crédito adequado, se necessário. Isso. Então, em tese, considerando que o chat GPT, ele mesmo diz que ele mesmo é plágio, copiar, o chat GPT não cria nada. Se você perguntar, me conte a história do Romeu e Julieta, ele vai te contar a história da Romeu e Julieta. Não quer dizer que ele criou o Romeu e Julieta. Então, por exemplo, outro dia eu estava na aula e alguém falou sobre as monas de Leibniz, uma imagem desse autor. Eu não sabia o que era isso. Aí eu perguntei para o chat GPT, quem são as monas de Leibniz? E ele me explicou. Aí, ali na aula, eu tive uma noção do que era aquilo, mas nunca eu posso dizer que aquela definição, aquele conceito, aquela explicação foi minha. Então, assim, é como ele fala, você deve usar para que você tenha algumas referências, para tirar alguma dúvida imediatamente. Porque não dá para a gente pensar que o chat GPT não existe. Ele existe. Ele está aí, ele é de graça. Agora tem chat GPT até no WhatsApp. Né? É uma evolução do Google. Mas você pegar um texto, foi feito pelo chat GPT, dizer que é seu,
isso pode cair, sim, nos direitos autorais. Se o autor se reconhecer lá, pode cair. Uhum. Eu quero falar sobre uma coisa sobre isso. A universidade, ela nos dá, a faculdade, ou qualquer situação da sua vida de artista ou de professor, de arte educador, uma oportunidade para que você vá criando o seu próprio texto, a sua forma de escrever. E o melhor lugar para você fazer isso é dentro da universidade. Se você não fizer isso na universidade, quando você estiver na sua vida laboral, trabalhista, onde as pessoas vão te cobrar, e você não tiver encontrado essa sua voz no texto, vai ser muito mais difícil para você. O que as pesquisas mais modernas dizem em relação ao chat GPT? Tem uma pesquisadores, vou ler porque está pequeno para vocês, tá? Vou ler devagarzinho. Pesquisadores dessa universidade do estado de Pensilvânia, dos Estados Unidos, investigaram o chat GPT, que ele usa a inteligência artificial para formular uma prosa realista e articulada, sem dúvida. Escreve bem, em resposta a perguntas de usuários. Primeiro que para usar o chat GPT, você tem que saber perguntar, para ele responder o que você quer dizer, para conseguir gerar conteúdo que não se caracteriza como plágio. Isso porque os sistemas processam, memorizam e reproduzem informações pré-existentes, baseadas em gigantescos, é uma fortuna imensa, gigantesco volume de dados disponíveis na internet, tais como os livros, artigos, páginas da Wikipedia, tudo que está na internet pode estar em alguma resposta, alguma pergunta que você formalize. Gente, eles analisaram 200, claro que deve ser junto com o computador, né? 210 mil textos gerados pelo chat GPT, em busca de indícios de 3 diferentes tipos de plágio. Primeiro é o copia-cola, transcrição literal, né? A paráfrase, que a gente falou também, você troca palavras por sinônimos, a fim de obter resultados diferentes. E o uso de uma ideia elaborada por uma outra pessoa, que é aquela coisa que a gente falou da coisa intelectual, né? Que é também agora ou para o futuro. Não acontece, mas, por exemplo, você está sentado aqui e alguém falou, gente, eu acho que a gente poderia usar um fone de ouvido que você, sei lá, simulasse diferentes vozes. Essa ideia não foi sua, mas você desenvolveu a ideia e disse que a ideia era sua. Aconteceu, inclusive, com o próprio Facebook, né? Algumas coisas assim. Ou seja, eles encontraram dentro do chat GPT pelo menos esses 3 tipos de plágio. Cópia de ideia, o copia-cola e a paráfrase. A conclusão foi que todos os 3 tipos de cópia estão presentes. E quanto mais parâmetros eles utilizavam, mais se comprovava que era um plágio, o chat GPT. Ou seja, aquilo não é original. Você não pode pegar um texto do chat GPT e dizer que é seu. O que a legislação diz? Porque aquele plágio do copia e cola de uma obra que tem uma pessoa física como a pessoa que criou a obra, esse nós já sabemos que é plágio mesmo, e você pode até ser preso, vai pagar multa e tal. Mas, sob a ótica jurídica, a lei de direito autoral considera que o autor de uma obra literária é uma pessoa física. Não há ainda uma previsão legal para a proteção dessas obras criadas pela inteligência artificial. Isso não significa que o plágio seja liberado. Não se pode indicar como sua a autoria de uma obra criada por terceiros, ainda que o terceiro seja um chat GPT, um chat de inteligência artificial, sob pena de sanções éticas disciplinares, por exemplo, no campo acadêmico. Porque hoje em dia, do mesmo jeito que tem aqueles chats, aqueles sites que acham plágio antes do chat GPT, é claro que já desenvolveram vários. Se você fizer a mesma pergunta, o chat GPT vai dar a mesma resposta. Então, com esses sites de busca, o professor pode chegar naquilo. Ou mesmo uma incidência de crime de falsidade ideológica, dependendo das circunstâncias. Né? Você vai entregar seu doutorado inteirinho escrevendo pelo chat GPT. Se alguém procurar, você pode perder aquelas coisas todas. Esse moço aí, essa referência está lá atrás na última.
Então, como é que eu posso? Eu não posso citar ninguém, eu não posso deixar de citar. Então, como é que eu posso citar corretamente as referências do meu trabalho? Tem 3 tipos de citação: citação direta, de 3 linhas, citação direta de mais de 3 linhas e citação indireta. Ficou muito claro, né? Dá para ler? Citação direta de mais de 3 linhas de menos de 3 linhas é uma cópia exata. Uma cópia exata. Você referencia autor, ano e página, antes ou depois, no corpo do texto e usa aspas. Pronto. Eu dei aula agora, esse semestre, de metodologia de orientação a TCC. Aí eu tenho muito em contato isso. Deve ter mais ou menos, sei lá, chuta um número grande. É o número que tem na internet explicando fazer isso. Citação direta de mais de 3 linhas também é uma cópia exata, não é paráfrase, nenhum dos dois. Por isso que isso se chama citação direta. Só que você separa do texto e faz um recuo, normalmente 4 centímetros, 5 centímetros. E embaixo coloca autor, ano e página. Depois, no finalzinho, menorzinho, com uma fonte menor. Por exemplo, aqui uma direta de até 3 linhas. Haveria na escritura uma certa inércia, uma certa facilidade mental, Barthes, 2003, página 117. Ou ainda, segundo Barthes, 2003, página 117, haveria, pronto, na frente ou atrás, direitinho. Olha a diferença. Quando é na frente, não precisa colocar em letra maiúscula o nome do autor. Pode colocar em caixa mista. Olha uma direta de mais de 3 linhas. Ó, faça um recuo. Ó. Mas se eu for lá na Constituição, no artigo 61, é exatamente isso que está escrito. E embaixo eu ainda começo mostrando esse segundo seco. Quando eu faço segundo seco 2004, eu estou fazendo uma citação indireta. Eu vou falar mais um pouquinho. Eu conto com as minhas palavras o que a pessoa está dizendo, mas o seco, ou a seco, não é a Débora, falou alguma coisa muito próxima daquilo. Isso aí seria uma paráfrase. A paráfrase ou citação indireta, o texto é reescrito ou resumido, porém sem alterar o sentido. Eu, conversando com os meus estudantes, é claro que você não pode ficar fazendo uma citação direta atrás da outra, que ninguém aguenta ler o trabalho. O que é mais difícil nisso para mim, sabe o que é? É eu ter certeza que a pessoa falou aquilo. Uma vez eu estava corrigindo um TCC e o estudante falou assim: uma das grandes intenções do Paulo Freire é que o oprimido vire o opressor. Por quê? Paulo Freire diz que uma das grandes vantagens do oprimido é virar opressor. Não foi nada disso que o Paulo Freire falou. Ele coloca isso numa sociedade opressiva, onde não há onde a educação não é feita de uma forma inclusiva, né? A pessoa que está sendo oprimida, quando chegar à situação de ter um pouco mais de condições financeiras ou condições econômicas, ela vai oprimir quem está abaixo dela. Mas isso é anos-luz do que o Paulo Freire queria. Então, eu sempre penso nisso, quando eu estou orientando. E pensem nisso. Na hora que você vai fazer uma paráfrase, converse com o seu orientador, converse com um outro professor. Eu entendi exatamente isso, eu tenho condições de resumir o que está sendo dito e não mudar o sentido. Isso é muito importante. Né? E aí, muitas vezes, essa coisa do APUD. APUD é aquele caso que eu contei, daquele plágio de fontes. Você vai no meu texto, ou no texto da Lídia, pega uma citação, né? Ou alguma coisa que eu já citei em alguém, principalmente se você está trabalhando comigo com uma citação indireta minha, que fica uma paráfrase em cima de paráfrase. É muito fácil de você se perder um pouco no sentido original do trabalho. Eu gosto de orientar a PUD em casos que você realmente não teve nenhum acesso. E você tenha certeza que aquela pessoa é um grande estudioso de quem você vai citar.
né? Não é um problema o excesso de citações indiretas. Diretas, sim. Tá? E agora, voltou? Oi, oi, oi. Então, que não é um problema o excesso. Paráfrase da paráfrase, vocês ouviram? Não. Então, vou voltar. Então. A paráfrase ou a citação indireta é quando você resume um texto ou reescreve esse texto, citando direitinho quem é o autor. Mas você não pode correr o risco de alterar o sentido. Então, você tem que ter certeza que você está mostrando para o seu leitor exatamente o sentido que aquele autor quis dar àquela sua citação. E deve ser referenciada com autor e ano. A paráfrase da paráfrase é quando você está fazendo uma outra citação indireta de alguma citação indireta que outra pessoa fez. Ou seja, tem muito erro de você fazer uma falsa interpretação. Essa é uma hora que eu acho que deve mesmo pedir um auxílio para o professor, para o orientador, tá bom? Para você ter certeza que você está ainda seguindo a linha do sentido que foi dado originalmente. Num trabalho de TCC, por exemplo. Oi? Oi? Muito, até hoje. Pode, demais. Pode mais. Vocês ouviram eu contando um negócio do Paulo Freire? Ou já tinha congelado? Ah, pois é. Imagina, exatamente. Eu tenho um exemplo também que eu vi numa. Eu também tenho um exemplo de uma. Eu estava na Fala. Aí, assim, a definição de. A pessoa lê o livro do Cohen, mas a definição de performance ela conseguia colocar de uma forma que quase o oposto do que a definição de performance art. Aí eu fiquei assim, gente, ela, assim, quase todas as frases eu falava, não, mas é exatamente o contrário. Eu fiquei nervosíssima, porque dava para ver, a pessoa leu a priori, né? Mas parece que na hora de resumir e dar uma coisa que interpretar e resumir, interpretá-la, né, assim, alterou o sentido das características. Exatamente. Essa hora é a hora de pedir ajuda. E tem uma outra coisa, assim, às vezes, tem pessoas, por exemplo, o Paulo Freire, eu considero um cara difícil. Ele não é, ele é um cara. Às vezes, a sua ajuda pode ser um grande estudioso do Paulo Freire. Provavelmente um grande estudioso do Paulo Freire já chegou naquela, ou um grande estudioso do Cohen, né? Então, tem muita gente. A internet, nesse ponto, é um celeiro. Vamos ver o que. Coloca lá, grande estudioso de Paulo Freire, pega lá. O que essa pessoa fala de performance, né? O que essa pessoa fala da relação oprimido-opressor em Paulo Freire? Isso já te ajuda, se você, por acaso, não tiver um professor na hora, para perguntar, ou, né? Às vezes está ali no meio do texto, só para você ter certeza de não levar esse choque que ali já estudar, né? Porque, por exemplo, no caso desse exemplo, né? Se tivesse estudado um pouco mais, lido artigos sobre Paulo Freire, né, teria visto que não pode ser essa interpretação. Mesma coisa o Cohen, quer dizer, se tivesse lido outros livros, né, você basear um TCC inteiro num livro só, corre esse risco. Agora, se você ler mais de um livro sobre performance, você vai ver que não tem como, né, a sua explicação vai começar mais informações a virem, e aí vai começar a bater e ver que não pode, né, resumir dessa forma, né? Então, estudar, né? Isso, livros, artigos, tem que estudar. E é tão bom estudar, porque a gente vai criando um pouco, assim, com isso, né? Um pouco de você nesse processo. A gente é artista. Então, tudo que você fizer vai ter muito da sua memória, da sua experiência.
E eu juro, gente, ela é importante para o campo. Essas pessoas também começaram estudando. Plágio, cópia, pastiche literário e paródia. O plágio, cópia, nós já falamos 10 vezes, né? Descarado, preguiçoso, é aquela coisa, não tem papo, né? O pastiche é quando o plagiador altera as palavras em cima de um texto pronto e não coloca a referência. É um tipo de plágio também, é aquele plágio lá, né? Pastiche é a mesma coisa que plágio, plágio indireto, né? É a mesma coisa. Exatamente. Estou colocando essas palavras aqui, porque às vezes vocês têm. Por exemplo, aí tem o caso da paródia. Você quer ridicularizar a obra, por exemplo. Mas você acha mesmo que o Duchamp pintou a Mona Lisa? Não, né? Entendeu? Então fica meio óbvio, assim, é uma paródia. Não, né? Ela é tão conhecida que, por mais que ele coloque o bigodinho nela, ela não deixa de ser a Mona Lisa e ele está brincando com a obra. O plágio é uma coisa que a gente deve meio se envergonhar, mas é no antes. Se eu estou plagiando alguém, é porque eu não estou confiando no meu texto, eu não estou confiando na minha escola, nos meus professores. E aqui é o lugar de confiar. A escola, a faculdade é o lugar de confiar. É aqui que você deve mostrar a sua fragilidade. Por exemplo, nesse caso aí, se a pessoa tivesse conversado com o orientador, não tinha vindo para a banca dessa forma. É a hora de você entrar em contato. E na escola a gente tem que estudar. O plágio preocupa toda a comunidade acadêmica. Agora, com o ChatGPT, então, não tem nem tamanho para isso, né? E aí, mas ele também... o plágio é algo que você não deve fazer, mas também você não tem... não estudar por causa disso e não escrever por causa disso. A ignorância pode levar ao plágio? Pode. Estamos conversando vários tipos de plágio para que a gente, vários tipos de citações, para que a gente não se sinta ignorante nesse sentido. Como disse o Stedley, ignorância, onde vai o conceito, né? No sentido de ignorar, né? Não saber. E a desmotivação pode contribuir para o uso desse recurso demais. Não, gente, estou cansado, trabalhando 10 horas por dia, não quero fazer isso, meu Deus, esse tanto de livro para ler, tudo bem. Pode, demais, né? Pode vir a acontecer, mas faça um trabalho menor, mas não caia nessa artimanha de se desrespeitar toda a comunidade acadêmica, dizendo que é seu uma coisa que não é sua. Como reforçar a integridade acadêmica como um valor para o pesquisador? Essa é uma pesquisa, uma pergunta. Eu acho que essas aulas de acolhimento, o contato com o professor, né, o contato entre vocês, de repente fazer grupo de estudos, para que um pesquisador tenha como um valor a atividade acadêmica. E outra coisa, gente, vou ser muito sincera. Se nem revisor ou editor muitas vezes não consegue pegar plágio, você acha mesmo que faz parte da minha obrigação já te olhar com desconfiança e pensar, nossa, acho que isso aqui é plágio. Gente, a hora que a gente pega um texto, tudo que a gente quer é aprender com o aluno. Vocês são artistas, são arte-educadores. Agora, por exemplo, eu orientei milhões de coisas. Cada dia eu aprendi coisas diferentes. A moda afro no Brasil, grafite, milhões de coisas. A gente está em momentos diferentes. Os conhecimentos, eu tenho certeza absoluta que tem muitas e muitas coisas que vocês sabem muito mais do que eu aprendo com vocês, e nesse momento eu estou aqui, a Lídia está aqui, mas isso flutua. Se a gente for íntegro no que a gente está fazendo, a gente vai se encontrar lá na frente e vai ser muito bom. E outra coisa, não sei se vocês sabem, se por acaso passar pelo orientador, porque ele realmente não tem obrigação e não tem, nem sei como é que entra em contato, né? Agora, então, com o ChatGPT, o orientador pode ser também responsabilizado pelo plágio, se for publicado e for claramente um plágio que foi feito. Gente, Ctrl+C, mas Ctrl+V sem colocar referência é
Plágio. Esse é o direto. Isso tem que estar... Hã? Fala comigo. Ah, não, eu só disse plágio. Plágio. Outras coisas. Duvide da sua memória. Pode ser que você não se lembre exatamente se você leu, mas verifique nos seus textos de influência. Quando você vai escrever um TCC, por exemplo, além do que você está escrevendo, absolutamente tudo, porque eu não sei como, tem coisas que desaparecem na própria internet. Você achou aquela citação interessante? Está ali nos primeiros momentos ali. Você já faz uma pasta à parte com tudo que você foi lendo e onde você foi achando as coisas. Depois você vai encaixando, ou não, né, no trabalho. Porque às vezes você tem a impressão, não, essa ideia é completamente minha. Talvez sim, que bom. Mas se alguma coisa ali te acender, não. Estou em dúvida se eu li ou se eu não li sobre isso. Então, tenha anotações sobre isso, que são essas notas de leitura. Sempre. Já aconteceu comigo ter que tirar a citação de trabalho, porque na hora de colocar a referência eu não achei. E, às vezes não acha mesmo. Exatamente. Se o texto é uma reprodução literal, cabe uma citação literal. Se é uma menção à leitura, cabe uma paráfrase. Por exemplo, eu citei o Stedley aqui, ele falou na CPI, né? Ignorância no conceito da palavra. Não sei se vocês viram, foi uma aula, o Stedley, presidente do MST, criador do MST, dando uma aula sobre como que a agricultura poderia ser para mais pessoas no Brasil. Voltando. E citei o Stedley. Essa ideia foi dele, mas pronto, no trabalho também. E quando respeitada a autoria, o pastiche, a paródia, a alusão, essas intertextualidades, citar duas coisas, são sutilezas que provocam prazer em quem está lendo. Não é que você não tem que fazer, mas se não é seu, você cita. Sabe que mostra que você é um pesquisador, mostra que você é alguém que lê. Uhum. É chique. Se a citação estiver correta, é uma coisa chique. Você se lembra perfeitamente de um autor, e no meio do meio do seu trabalho, você está falando uma coisa completamente diferente, você se lembra de uma citação bem bonita de alguém, se lembra, ou você se lembra que você leu, né? Coloca lá, faz uma intertextualidade interessante, cita duas aulas. Isso te valoriza, isso valoriza o seu trabalho. Esse caso muito engraçado, esse Aleph engordado, esse moço Khatchadjan pegou o Aleph, deixa eu ver se o meu está aqui, do Borges, não, está na outra estante, pegou o livro do Aleph do Borges e continuou escrevendo. Continuou. O livro terminava num ponto, ele achou que podia dar um oi e continuou escrevendo. E aí ele foi processado. Em alguns lugares ele ganhou e outros ele perdeu. E esse moço, esse artista plástico, Linda Sterling, ele distorce fotografias. Em alguns países também é considerado aceitável, outro não. Essa fotografia, ele não disse que é dele. Ele faz isso. Ele faz até um trabalho feminista, uma coisa assim. Tem quem... Plágio, liberdade criativa. Não tem resposta, dependendo da lei do país. E a Débora Dias também fala isso, que na escrita acadêmica é um pacto de discursividade. Você se compromete com a veracidade da obra. Por tudo que eu falei, principalmente por você, pela sua integridade intelectual. Engordar, montar, entendeu? Você, ali no meio, colocar uma outra coisa, ali, fingindo que é seu, pegar alguns livros e fazer uma montagem também para parecer uma paráfrase mais estilizada, ou algumas repetições de coisas que estão, todas são vistas como falsificação de dados. Aí o Foucault perguntou, quem é o autor de um texto acadêmico? A resposta vai além de quem assina, isso é interessante. Por exemplo, você pagou alguém para fazer uma pesquisa no seu TCC. Eu, por exemplo, não paguei ninguém, não, mas poderia ter pago. Eu faço uma pesquisa de quantos trabalhos
de artes cênicas envolviam pessoas com deficiência. Se eu tivesse pago alguém, essa pessoa tinha que estar lá no meu... Tinha que estar ali no meu trabalho, né? Quem analisa, quem interpreta os dados, até para você se proteger. Vamos dizer que no seu trabalho precisa de uma... Não é muito o nosso caso, né? Mas a minha filha é estatística, por exemplo. Vira e mexe, e aí tem o nome dela, até porque pode ser que aquela conclusão não esteja completamente correta, né? Quem participa de resumo, de revisão, texto para publicação, né? Se não foi você, por exemplo, as pessoas da revista que leram, vai aparecer ali na ficha técnica da revista. Quem fez esse resumo, ou quem aprovou. E quem participa só de algumas fases é lembrado nos agradecimentos. Por exemplo, se o orientador entra como autor, são 2 autoras, são 3, seu orientador virou um autor. Eu, a Lídia e a Alice já fizemos isso, eu acho que algumas vezes. Se Deus quiser, vamos fazer de novo agora. Nós 3 escrevemos um artigo para ser publicado. Nós 3 somos autoras. É diferente do seu TCC da escola, que o seu orientador te orientou apenas, né? Ele criou a pesquisa. Ele vai ser citado nos agradecimentos, mas o texto é seu. E aí, como eu falei, o orientador é sempre corresponsável pelo conteúdo, mesmo que ele não seja coautor seu. E aquela coisa que a gente falou também de um tipo de plágio, que é aquele plágio, não foi você que escreveu, mas a pessoa deixou você assinar. Isso não é ético, gente. Não. E de novo, a coisa do autoplágio. Posso dar um adendo nisso aí? Porque justamente a questão quando que o orientador, orientadora passa a ser autor, quando você vai fazer produtos do seu TCC. Né? E TCC, estou considerando aqui TCC não só TCC de graduação. O trabalho de conclusão de curso é um termo genérico que também é para tese, dissertação, né? Às vezes também textos, artigos de pós-docs e livros e tal, né? Aí, assim, você tem uma orientação, né? Orientação, trabalho de orientação, né? Olha, tem que ler, tem que comentar, sugerir mudanças, etc. Mas aí, quando realmente há um trabalho de colaboração muito forte, quando seu orientador ou orientadora realmente troca muito com você, intervém muito no texto, muda coisa, principalmente quando vai publicar artigo a partir desse TCC, realmente tem que ter uma colaboração efetiva e intensa para ele virar autor ou autora do trabalho. Né? Só porque ele foi o seu orientador, porque às vezes a gente tem uma orientação que só lê e fala, ok, tá bom, faz uma sugestão, né, pontual aqui, outra ali, mas realmente não interferiu no trabalho, aí não faz sentido essa pessoa assinar como autor ou como autora, mas quando realmente há uma troca, vai e vem o texto várias vezes, altera, cria frases, né, realmente tem é uma questão parece sutil, mas não é, porque é uma coisa que você sente, né, quando você realmente sente que houve uma troca, né, uma colaboração intensa, né, que fez com que o trabalho realmente ficasse pronto para publicação. Né? Aí você acha justo o nome da pessoa quando a pessoa não fez praticamente nada, não é justo e pronto. Isso mesmo. A mesma coisa, o autoplágio, eu já falei isso. Até o Turci falava assim, muitas coisas eu fico voltando à minha dissertação, a dissertação dele, né? Que era sobre um grupo chamado PES. Enquanto ele está fazendo isso para dar aula, para fazer a apresentação, não tem problema. Quando ele vai publicar numa revista que exige ineditismo, ele tem que citar e apresentar um outro foco, um foco complementar de pesquisa. Na verdade assim, é uma questão de você colocar numa nota de rodapé, este texto é uma parte da tese defendida no ano tal, né? Então, assim, é só para você avisar, porque principalmente quando é o caso de você fazer um artigo de um trabalho maior. Agora, tem gente que o autoplágio mais sério é quando a pessoa publica o mesmo artigo em mais de um lugar. Entendeu? E eu já vi isso.
Entendeu? A pessoa É pegar o verdade. mesmo texto e gente famosa, assim. Você, tipo, deu... E aí, por exemplo, outro dia eu peguei uma professora fazendo isso e ela alterou só a primeira frase. Aí eu fui ler, porque aí eu estava lendo sobre o assunto, aí li, eu já tinha lido o artigo dela, aí fui ler no livro, o capítulo de livro, era o mesmo texto, só com a primeira frase diferente. Aí eu li a primeira frase, é outro assunto. Aí, de repente, quando eu avanço, falo, putz, é o mesmo texto. É muito chato, né? É um Autoplágio. autoplágio. Porque professor de universidade, não sei se vocês sabem, ele é pontuado, né, Lídia, por publicações. Então tem que publicar, né, Lídia? Senão estaciona na carreira, não é isso? Exatamente, tem que. Já saiu? Sim, não, estou aqui, sim, estava com o microfone desligado. Tem que. Exatamente. Então, às vezes estaciona na acontece carreira, isso. não é isso? Se não publicar. Exatamente. É importante para um pesquisador, né, produzir conhecimento. Então, e uma das formas de produzir conhecimento e divulgação, né, é produzir artigos, né, que é uma forma de você, né, produzir e divulgar, né, o conhecimento. Então, se espera, né, de um pesquisador, principalmente universitário, que tem que fazer pesquisa, ensino e extensão. Pesquisa, né, é isso, é produzir conhecimento independente da temática, né, cada um na sua temática. E extensão é também atividades que envolvam a sociedade de forma mais direta, né, e ensino é da aula, né? Bom, então, acontece com gente famosa. Tem uma cena do voo do Zaratustra, no Assim Falou Zaratustra, lá do Nietzsche, em direção a um vulcão, uma ilha deserta e tal. É muito semelhante com textos de Justino Kerner. E aí o Jung, por exemplo, concluiu que não houve plágio. Era uma recordação subliminar ou uma criptomnésia. A memória veio à tona e se produziu. Alguém que está me ouvindo aqui é o Nietzsche? Não, porque se acontecer com a gente vai ser plágio, tá? Enquanto a gente não for o Nietzsche. Que é aquela coisa que eu falei, duvide da sua memória. Duvide da sua memória. Faça anotações. E esse outro caso aqui é incrível. Em 1877, o Victor Hugo publicou um conjunto de poemas chamado Arte Ser Avô. Quase um século depois, em 1964, a Raquel de Queiroz, a nossa Raquel de Queiroz, publicou a crônica A Arte de Ser Avô, acredite se quiser. Ela não mencionou o Victor Hugo. Coincidência ou inspiração, a semelhança é um jogo literário. Dois autores de tempos e territórios distintos intitulados a mesma coisa no seu texto. A Raquel de Queiroz plagiou? Se fosse eu, provavelmente teria sido acusada de plágio. Ela fica assim, nessa coisa assim, né? Como é que você cita uma comunicação verbal, uma coisa pessoal, uma ideia não publicada? Você está numa como é que chama, por exemplo, numa palestra, né? Você está numa palestra, não foi publicada. Você tenta dar o máximo de referência. Onde que aquilo aconteceu, onde você viu, quando que a pessoa falou, né? E você precisa tentar dar o máximo de detalhes para você não aquela coisa, aquele plágio de ideias que a gente viu. Pode ser que tivesse uma outra pessoa reconheça, né? Estava lá na palestra. Outro dia aconteceu isso comigo. Eu estava muito triste e aí a minha amiga falou assim para mim, Mônica, pensa que a sua vida é uma pizza. Isso que está te deixando triste é só uma fatia da pizza. Tem milhões de coisas boas. Gente, isso foi uma palestra enorme, isso está na internet em todo lugar. Ela não falou para mim. Ela contou para mim como se fosse a ideia dela. Eu gosto dela demais. Mas quando acontece isso com você, quando você está escrevendo ou falando uma ideia que não é sua e alguém percebe, pode ter certeza que a sua integridade intelectual fica diminuída ou questionada. Entendeu? Não plagiar é chique, é bacana. Mostra que você leu, que você ouviu, que você estuda, que você, né, que você entra em contato com outras coisas.
Tem essa coisa dessa compra de textos acadêmicos. Eu nem sei, que eu acho que agora a compra vai ser o chat GPT, né? Aí tem vários tipos, os plagiados estão Agora o sujeitos mercado da vai lei. cair, esse mercado vai cair, né? Porque... O mercado vai cair, exatamente. Mas ainda existe, a gente vê arruma o seu TCC, normalmente, né? E tem gente que fala, não, tem gente que recebe e faz um trabalho original, faz um TCC igual você faria, deveria ter feito. Isso é ético, isso é honesto? Outra pessoa fez o seu trabalho. Uma coisa que eu trabalho muito, muito, muito na Dulcina, a vida inteira eu trabalhei, desde que eu entrei, é para que a gente reforce o campo da arte e da arte-educação. É um momento que você tem de pensar sobre, entrar em contato com autores para falar da sua arte, do seu trabalho. Praticamente todo mundo, foram 12 ou 13, sei lá, né? Praticamente todo mundo falou, junto com outros autores, né? Praticamente todo mundo falou sobre a própria arte. Eu trabalho com teatro com pessoas com deficiência, falo sobre isso. A Lídia trabalha com Grotowski, ela fala sobre isso. Mas não é um achismo. É você junto com outros autores para que o campo seja cada vez mais fortalecido, sem achar que a sua arte é menor, o seu entendimento é menor. Todo mundo começou assim, todo mundo começou pesquisando. Esse software de caça plágio tem números de tudo, de texto, de tudo, acho que com o chat GPT continuam tendo. Mas é isso mesmo o papel do professor, da professora, do pesquisador. Tem que ter alguém na escola. Outro dia eu ouvi falar de uma escola, não sei se é essa escola, é a Universidade Nova do DF, e tem uma pessoa que ela é tipo uma pessoa que é uma caça-plágio na escola. Ai, gente, horrível, né? Como é que pune o aluno quando eu estou sentada ali, eu olho e falo, meu Deus, achei esse texto na internet. Cada professora, a Lucina, né? Eu acho que é conversar, tirar aquela nota, falar a respeito e tentar ter esse orgulho da integridade intelectual. Como é que o professor pode tentar evitar o plágio? É que vocês serão professores e professoras e professores, né, no tempo. A atitude do professor pode ser incentivo ao plágio? A precariedade do ensino também? Sim. Então, assim, por exemplo, aquele professor... Esse momento aqui, o momento que a gente está discutindo sobre essa ética na comunicação, né? Aí a Lídia vai falar um pouco mais do rigor nessa comunicação, vai mostrar para a gente onde a gente acha, onde que a gente consegue pesquisar. E reduzir um pouco os trabalhos burocráticos, tentar que a gente faça, a gente é artista, coisas mais criativas em sala de aula, escrever sobre esse... Se você, por exemplo, tiver... Eu, por exemplo, eu convido todo mundo, conversa de drag, meu próximo espetáculo, uau, da minha companhia. Cara, não tem como eu plagiar aquilo. O máximo que eu vou fazer é entrar em contato com outros autores que fazem aquilo para tornar mais rica a minha pesquisa, porque eu vivi aquilo. Então, reduzir trabalhos burocráticos, eles podem ser rapidamente copiados. Aquele professor que repete a mesma prova todo ano, não tem jeito, gente. A gente vai copiar as respostas mesmo, né? Então, esse pensamento, valorizar esse pensamento autônomo. Você, sobre você, o que você acredita. Gente, quando aquela menina linda que foi orientando do Pedro chegou para mim, eu quero falar sobre a moda afro nos bailes funk, eu quase sentei assim, falei, ui, vou ter que ler muito. Uma coisa maravilhosa, né, a ideia dela. E a outra coisa, o professor que lê, né? O professor precisa ler. Professor, artista, a gente precisa ler. Posso falar um negócio? Alguém tem mais sugestões? Deve. Eu tenho, porque assim, também a gente tem que também tá, né, nessa questão da memória, né? É óbvio que tem um certo limite, né, que a gente tem no nosso próprio HD, né, de lembrar de tudo que a gente leu, tudo que a gente ouviu e tudo que a gente viu, né? Mas é importante a gente sempre estar com mecanismos, como você falou, para melhorar a nossa memória, porque não é só na hora de escrever um TCC que a gente pode plagiar. Também na hora de fazer uma cena, de fazer um espetáculo.
Entendeu? Porque é óbvio que a gente é influenciado, Isso tudo que a mesmo. gente vê, tudo que a gente lê, tá, né? A gente processa e quando a gente vai criar alguma coisa, a gente está dialogando com tudo que a gente viveu e viu. Então é óbvio que né? Agora, tem hora que é plágio quando você realmente pega uma coisa e faz quase uma cópia, sabe? Isso pode ser uma E fala que é seu. Eu criei esse exatamente, exercício. e às vezes é uma partitura, né? Às vezes é uma partitura física, entendeu? E inclusive existe uma coisa chamada Laban Notation, né? Que é uma maneira de registrar a coreografia, né? Para poder evitar plágio também nas artes cênicas, né? Porque muitas às vezes você vai lá e copia a partitura e diz que é sua, né? Então, também não é só na escrita, né? A Nitsa, Também existe plágio nas artes cênicas e isso é uma questão. A Nitsa, professora da UNB, contou que viveu exatamente isso. Ela publicou um livro com anotação, um exercício muito bacana meio de alongamento para introdução na cena. O livro estava publicado, foi um artigo que virou um livro. Chega a aluna na sala e fala. Então, eu acho que a gente precisa fazer um tipo de Mas a aluna que estava fazendo antes da cena. A aluna, a Nitsa contou em sala de aula. A aluna aí a aluna fazendo como se começa fosse a dela, fazer o exercício. Uhum. Não falou nada. Acho que ela talvez não soubesse que a Nitsa era a autora, né? Provavelmente. Começou a fazer, a Nitsa falou, nossa, eu reconheço o exercício. Eu conheço essa partitura. Aí ela falou assim, aí ela ainda deu a chance para a aluna, tudo bem, eu acho que muitas vezes pode acontecer. Está fazendo um alongamento lá, não vai, né? Esse exercício foi realmente muito interessante. Você que criou, eu que criei. Fiquei lá um tempo criando essa partitura para hoje. Pelo amor de Deus. Então, nós somos aqui, ó. Cara, vocês não imaginam, Suelen, João Vitor e quem mais estiver aqui, como a gente fica triste com isso. É uma sensação assim de... Era muito mais bonito. Não, li nesse livro aqui e fiz algumas adaptações do meu jeito. É um ego muito mesquinho. É claro, né? Você não vai... Né? É um ego extremamente mesquinho. Essa não atitude. dá. Não dá. Bom, a minha parte é essa. Você quer que você mexer um pouco no seu? Você quer que eu tire a apresentação e você põe a sua, Lídia? Não, assim, eu tô achando que já assim, vou falar só mais algumas coisas, porque já é sexta-feira, né? Já... Sexta-feira, 8 horas. Falei 1 hora, gente. Saudade de vocês. Já falou 1 hora, né? Já falou um monte aqui. Queria só perguntar, fazer uma reflexão, espero que os alunos participem, né? Sobre o que é pesquisar, né? O que é pesquisar? Pergunta básica, assim. Vamos para o começo do negócio. Vamos na essência da coisa. E aí, alguém tem ideia? E aí, Rony, o que é pesquisar, Rony? Vai. Bom, para mim, pesquisar sempre teve o meu significado foi sempre uma coisa mais na mecânica. Você passa a pesquisar quando você tem uma ideia inicial formada e você pretende desenvolver essa ideia. E para desenvolver essa ideia, você pesquisa se outras pessoas ou se existem outros conhecimentos complementares que podem te orientar no desenvolvimento daquela premissa, inicial que você teve como ponto de partida para essa pesquisa. E a partir daí, tudo começa a mas isso é mais... Mas isso a resposta é mais quando você está falando de uma pesquisa já de doutorado, de mestrado, quer dizer, você tem uma hipótese, né? Uma ideia de uma coisa que você quer estudar, um tema de interesse, e às vezes uma hipótese mesmo, assim, quero ver até que ponto você tomando, sei lá, todo dia cápsulas de cúrcuma, você vai evitar que o seu organismo tenha cálculo renal. Aí sempre mais fácil
hipótese nas artes, Exato. nas exatas, né? Bom, Porque a gente, né, tem uma hipótese e você vai arrumar mecanismos de comprovação, né? Isso é sim. pesquisa na área acadêmica, mas tem um sentido de pesquisar mais solto. Você fala assim, por que o céu é azul? Aí você vai pesquisar, Era isso que eu ia comentar agora. Mas né? indo mais no essencial, toda pesquisa começa com uma pergunta que te deixa muito incomodado. Exatamente. Aí você vai atrás do conhecimento, seja Exato. produzi-lo ou achar o conhecimento que já existe, Uhum. né? Porque às vezes o conhecimento já existe, é você que não sabe. Exato. Por exemplo, essa pergunta, o céu azul, alguma vez já me explicaram, mas eu não sei reproduzir essa. Aí eu posso agora. Como é que é mesmo? Por que o raio do céu é azul? Que as gotículas de água refletem a cor azul, alguma coisa assim, entendeu? Tem a ver com a É um dispersão da luz negócio na desse. atmosfera. Exatamente, de raios de luz com gotas de água na atmosfera. Mas, assim, a questão é que pesquisar, né, gente, é produzir. Ou você produz o conhecimento, que aí, nesse sentido, para produzir, você precisa, né? Aí está num nível, né, de pesquisador ou pesquisadora, e aí precisa todas essas etapas, você ter uma questão, ir atrás para saber o que já foi produzido, para você realmente, primeiro, verificar se essa sua, né, questão já não foi respondida, ou se já não tem conhecimento suficiente sobre isso, e aí para ver até que ponto você pode, né, colocar uma pedrinha naquele totem, né, do conhecimento, né, naquele, né, metaforicamente falando, né? Agora, também tem um sentido mais simples, que é simplesmente ir atrás do conhecimento que já existe e você só está curioso, você não precisa estar querendo realmente fazer uma contribuição, você está simplesmente indo atrás do conhecimento. E aí é que está a questão, porque o Google, né, ele substituiu de forma muito... né, Google e etc., né? Plataformas de pesquisa, substituiu o que a gente fazia, né, antigamente, que era ir numa biblioteca, né? Pegava uma enciclopédia, pegava um dicionário, né, físico, quando a gente tinha alguma, né, queria o conhecimento, a gente ia numa coisa estranha chamada biblioteca. Para resolver a nossa dúvida. E esse aqui é o problema do Ctrl+C e Ctrl+V, porque a escola, né, o primeiro e segundo grau, criou um hábito nos alunos de, para ir atrás do conhecimento, botar nessas plataformas, né, os temas, as perguntas e os temas, e aí ele vai lá, o que aparece, a pessoa simplesmente toma como uma verdade e corta e cola e entrega para o professor, e isso vira pesquisa. O problema é a associação de pesquisa com essa ação de olhar na internet a informação, tomar aquilo como verdade e entregar para cortar e colar e entregar para o professor, sem entender que, não existem verdades. Não existe verdade. Então, qualquer informação é uma informação que vem de alguém. Tá? Então, você tem que sempre ir um pouquinho mais a fundo, sempre na pesquisa. Tipo, por exemplo, o céu é azul. Provavelmente, a gente deveria agora, para realmente afirmar que o céu é azul, ir atrás da explicação e quem explicou isso. Né? Quem foi que provou e qual o experimento provou que é isso que faz com que o céu seja azul. Entendeu? Tem todo um conhecimento aí da física, que no caso aqui ninguém entende direito, talvez o Rony, mas assim, eu não sou definitivamente na área de física, e aí, portanto, não sei reproduzir toda então eu tomo como verdade que o céu é azul, porque eu vejo o céu azul, mas tem uma explicação e um experimento que prova o porquê o céu é azul, tá? E quem foi que sacou isso? Entendeu? Então, e assim, sendo que, no caso principalmente na área de humanas, aí fica mais forte ainda a não existência de verdades. Né? Se já existe o relativismo, né? A teoria da relatividade na física, né? No nível quântico, né? No nível, né? Supra, intra, celular e átomos, né? Intraátomos, não existe padrão de nada, nenhuma coisa que funciona, com certeza
de nada, né? Tipo o átomo Imagina... Oi? tipo o átomo rodando para dois lados ao mesmo tempo. Exatamente. Imagina em conhecimentos que são humanos, né? Então não existe verdade. Então vocês têm que enfiar isso na cabeça e começar sempre a perceber quando... então, né, digamos assim, você tem uma informação, vem para você uma informação, você tem que também memorizar não só a informação, mas de onde ela vem. Né? Assim, principalmente quando você... que é a sua área de formação, a sua área de conhecimento, você tem que, né, não só memorizar a informação, mas também informar, né, de onde ela vem. Porque tem uma série de pessoas, pelo menos uma, ou às vezes, né, geralmente uma série de pessoas pesquisando naquela sub-área, naquela temática, para aquela informação existir, e você pode questionar, e ainda existe a chance de ser um ponto de vista, e que você achar outra pessoa que defende outro ponto de vista. Exemplo, aquela velha frase, onde surgiu, pergunta básica, né? Onde surgiu o teatro? Alguns vão dizer que na Grécia. Na Grécia, né? Uhum. Tá, aí isso é relativo hoje em dia, porque o que é teatro? A gente pode já pensar o que é teatro e dizer, não, peraí, mas né, todos os povos têm um comportamento... né, uma coisa que é universal para todas as culturas. Cênico, por que raios a gente vai botar os gregos como ponto zero? Isso é uma questão. Então, isso já é uma relativização de uma coisa que era dada como verdade. E ainda, além disso, ainda tem uma relativização que a maioria dos pesquisadores da tragédia e comédia grega colocam os ditirambos como a origem da tragédia. Né? Então, o primeiro fenômeno que foi chamado de teatro, aí denominado teatro com essa palavra teatro, não que seja origem do teatro, como qualquer comportamento cênico, mas como essa palavra que denomina uma prática cênica, a maioria dos caras falam, não, isso aqui o teatro vem dos ditirambos, que eram as procissões em louvor do deus Dionísio. Mas tem pesquisador que diz, não tem nada a ver isso. Tem nada a ver essa história de dirambo. Não, isso na verdade, na minha hipótese é que existia a farsa dórica, já existia outras coisas lá e que os gregos fizeram como desdobramento de coisas que já existia, um outro teatro que não chamava teatro, mas já existia ali as práticas cênicas e que não tinha nada a ver com as procissões ditirâmbicas. Então, quem é que está certo? Lígia, uma pergunta. Então, assim, né? Não importa saber, né? Quer dizer, se eu sou pesquisador, quer dizer, importa se eu realmente me apaixonar por tragédia e resolver pesquisar isso, aí eu vou entrar em confronto, em diálogo com esses caras, com quem acredita que sim, quem acredita que não, e aí vou atrás de realmente um método de investigação para conseguir ir nas fontes, né, de pesquisa, para conseguir para comprovar a minha hipótese se é ou não a origem do ditirâmbo. Então, só para a gente tem que pensar, lembrar muito fortemente disso, para primeiro saber que o conhecimento ele tem autoria, tá? Ele não vem do nada. Então, pessoas, né, que estão ali criando aquele conhecimento. E também que pesquisar não é simplesmente olhar na internet e sair copiando e colando como se fossem verdade, senão você vira uma pessoa que faz a mesma coisa, porque o problema não é só plagiar, porque às vezes não é um trabalho que não é um TCC que vai dar problema para você, ou não é um trabalho de final de curso que vai dar um problema para você, é alguma coisa, sei lá, que você está escrevendo para mandar para alguém, enfim, uma coisa que não tem uma finalidade, mas mesmo assim você deve anotar de onde você tirou, dizer segundo esse site, e desconfiar, pesquisar mais, porque pode ser que, quando o mínimo de interesse na coisa, né? E a questão também das fontes científicas, tá? Também é muito importante a gente duvidar das fontes que não tenha procedimentos científicos de análise. O que é isso? Né? Existem fontes científicas que são artigos, teses, dissertações, TCCs, que passam por revisão de pares. Por isso que existe banca
e por isso que existe, quando você submete numa revista um artigo, um monte de gente lê e avalia, faz você consertar coisas, mudar coisas ou não, mas se tá bom, mas a questão é que passou por uma avaliação. Escrever qualquer coisa na internet, ninguém tá te impedindo, tá? Criar um blog, criar um site, tá? Então, essa questão de saber de onde você está tirando as Isso que coisas. você falou da revisão de pares me lembrou um caso que eu acompanhei recentemente. Eu fiquei bem empolgado porque era uma coisa que, digamos assim, eu esperava que acontecesse há muito tempo que acontecesse. Uns pesquisadores sul-coreanos divulgaram um artigo dizendo que eles conseguiram encontrar finalmente material supercondutor à temperatura ambiente. Nossa, essa notícia rodou o planeta. Acho que passou até no Jornal Nacional. Só que digamos assim, a pesquisa deles ainda não tinha passado pela revisão de pares, no caso. Ia passar, mas eles divulgaram a informação. Passado algumas semanas, menos de um mês, eu acho, Deu eles merda. deu, porque eles disponibilizaram os dados da pesquisa dele para que outros pudessem fazer a revisão de pares. Os outros pesquisadores ao redor do mundo fizeram a revisão, tentaram reproduzir os resultados dele e não conseguiram o bendito supercondutor à temperatura ambiente. Só explicando o motivo, isso deixou todo mundo frustrado. Só explicando o tamanho da frustração, um supercondutor à temperatura ambiente significaria basicamente você mudar todo o paradigma energético e tecnológico do planeta como um todo. Nada seria a mesma coisa. Digamos Pois assim. E aí os Para não caras já entrar, tá indo... exato. Para não entrar em muito detalhe, só para deixar claro digamos assim, o tamanho do impacto que isso vai ter quando a revisão de pares for alcançada, Aí vai ser a uma gente vai, revolução. exato, a gente vai dizer que a tecnologia existia antes desse supercondutor e existia e existe outra coisa Existe depois. depois. Depois Exato. desse... É um divisor DC de e águas. AC, né? Antes do Exato. condutor E depois do condutor. e depois... Literalmente, que aí nem os o caras. computador quântico. O computador quântico também vai ser uma loucura. Porque o Isso, computador já faz o que faz em base binária, né? isso. Se não, imagina quando o computador começar a analisar dados a partir de feixes de probabilidades. Nossa Senhora! Exato, porque basicamente no computador quântico a gente tem o talvez inserido no processamento computacional. Nossa Senhora, eu não consigo nem imaginar. Eu acho que vai ser muita coisa teletransporte, vai ser possível. Sei lá, ou não, né? Ah, Tem gente bom, que entende de física e diz que não, o teletransporte. que dá para dizer é o seguinte: a tecnologia, né, a computação quântica que a gente tem hoje, ela é, digamos assim, equiparada, e comparando o que a gente vai ter no final do século XXI, é como equiparar o que a gente tinha na Segunda Guerra, na época da Segunda Guerra, em termos de computação binária, para o que a gente tem E hoje. hoje. Ou seja, vai ser uma loucura. Exato. Não, meu tio está envolvido com esse negócio aí. E aí, realmente, ele falou que, infelizmente, ele não vai pegar vivo, porque ele já tem quase 90 anos. Entendi. Não vou Que ver isso. pena. Não, mas tudo bem. Eu só citei o caso mais para provar como a questão da revisão de pares. Talvez a gente veja, né? A gente veja. Exato. Mas, assim, a questão, voltando a... Eu só citei isso porque para demonstrar o quanto a revisão de pares Sim, é pode importante, legitimar ou exatamente. refutar. Acabar com o negócio, dizer, não, isso aí não existe. Né? Infelizmente não foi desta vez. Não foi dessa vez, exatamente. Então, gente, é basicamente isso. Assim, acho importante saber pesquisar. Existe uma série de plataformas de pesquisa para acessar fontes acadêmicas, né? O Google Acadêmico, o Cielo, o edu.com, não. Mas, assim, a gente vai disponibilizar o material com vários links. Agora não quis abrir o PowerPoint, mas tem lá toda a questão. Mas o importante é a gente ter essa perspectiva, né, de ficar sempre atento para não copiar as coisas, né? Ter essa ética, porque tem que se colocar também no lugar do copiado, né? Sim, não é nada legal. Eu já passei por situações também de ser copiada e não gostei nem um pouco. Então, assim, é uma coisa, realmente é um roubo. Muito ruim. É um roubo, e mesmo com coisas mais sutis que não caberiam um plágio exatamente, mas ver exatamente a pessoa, tipo, pegando a temática de um artigo seu e falando mesmas coisas
e não te cita em nenhum momento, não referência, aí fala assim, poxa, sério, e você sabe que a pessoa te conhece, sabe da tua pesquisa, aí você fala, pô, não foi Inclusive. avisado, né? Porque pode existir o caso da pessoa não estar sabendo, não te conhecer. Mas quando você sabe que a pessoa, inclusive, né, trocou e-mail com você, a pessoa de propósito não te cita, aí você fica assim, com uma raiva Isso inclusive me lembrou de. incalculável. Exato. Só, desculpa te interromper de novo. Isso me lembrou uma coisa que aconteceu comigo no meu mestrado. Bom, você sabe que na academia, que a UNB é um ovo, né? E aquele Instituto de Artes, então, é um ovo menor ainda. Então, durante a minha pesquisa, eu tive contato com um trabalho de um colega meu que eu senti muitas aproximações com o meu trabalho, né? Aí, no caso, enquanto eu estava descrevendo a minha dissertação, pensei o seguinte, cara, por que não? Eu vou falar com o cara, se ele permitir, eu vou fazer isso. Conversei com esse meu colega e perguntei se eu não poderia citá-lo no meu trabalho de dissertação. Nossa, ele aceitou na hora, né? Ou seja, isso estreitou a nossa relação de amizade na época. Claro que pode ter um interesse, troca, exatamente. Essa figura, por exemplo, entendeu? Poderia ter, a gente ter, né? Porque a gente estava pesquisando praticamente a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, só que com, né, detalhes diferentes. Então, se tivesse uma troca, teria sido muito melhor. Então, essa é uma questão ética, né? E fora, assim, e também, gente, lembrando também que a questão do plágio vale também para quando é uma coisa oral, sabe? Porque essa mania também de pesquisar, achar que pesquisar é abrir um site, né, e achar informação e fazer um seminário, por exemplo, mesmo que não tenha um trabalho escrito, você tem que dizer, segundo o site socioambiental, a etnia chavante, blá, 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 entendeu? Tipo, você tem que criar o hábito de dizer de onde, porque já teve situação, entendeu? Da pessoa estar fazendo um seminário, ela simplesmente estava lendo o texto de um site. E em nenhum momento falou, e assim, isso não é trabalho, isso não é fazer um trabalho, entendeu? De pesquisa. Entende? É só ficar lendo. E aí eu percebi, pelo jeito de falar, que estava rolando uma leitura. Aí veio aquela coisa, me deu um estalo, eu falei, gente, eu vou olhar. E abri o primeiro site que abria, colocando a temática, a pessoa estava simplesmente lendo. Aí fez uns slides 5 minutos antes, 10 minutos antes, fez uns slides com as fotos que estavam no site, entendeu? E é isso, isso é seminário. Isso é seminário, gente? Isso é seminário? Entendeu? Cadê o esforço? Cadê o estudar de fato? Eu quase tive um treco de raiva, entendeu? Porque, entende? É uma coisa assim, tipo... É uma preguiça, né? Uma coisa... Uma mania que... O texto não era dela. Não! E o texto não era dela. O seminário da pessoa, tipo assim, era, sei lá, exemplo, etnia chavante. Tinha que fazer uma pesquisa sobre os comportamentos espetaculares da etnia chavante. Aí a pessoa pegou o primeiro site que abre quando você coloca chavantes, abre o socioambiental, que é um principal site de informações sobre as etnias indígenas brasileiras. Aí ela pegou e ficou lendo e fez um PowerPoint tirou as fotos do site, fez um PowerPoint com as fotos e aí copiou e colou alguns trechos, entendeu? Mas seguindo exatamente a ordem do texto. Então, o seminário eu consegui abrir, como era online, eu abri e comecei a acompanhar a leitura do site, entendeu? Eu consegui acompanhar o que ela estava fazendo. Vergonhoso. Nossa, que ela estava simplesmente lendo. E aí, assim, primeiro que assim, eu tenho certeza que se eu perguntar alguma coisa agora sobre o assunto, não vai me lembrar mais nada. Porque, entende? Uma pessoa que faz isso, ela está só cumprindo tabela. Ela não está aprendendo, de fato. Porque para você aprender alguma coisa, você tem que ler as informações, não só por causa de uma questão de raiva, mas por uma questão de aprendizagem. Para você aprender, você tem que ler vários sites, anotar as informações essenciais, entendeu? Fazer um esquema de fichamento e aí montar o seu PowerPoint, que aí nunca mais você vai esquecer.
porque você processou o conhecimento na forma de tópicos e fichamentos. Aí, como é que é, qual é, né? Por exemplo, no caso, né, etnia Chavante, a localização, no Parque do Xingu, né, Mato Grosso, quais são as características, Então, assim, tem uma série de, né, informações que, inclusive, vai estar, em alguns casos, repetidas em sites, né, mas aí você vai perceber aquelas informações por temáticas, subtemáticas, né, vai organizando aquele conhecimento na forma de tópico, e aí você nunca mais vai esquecer, entende? Porque tem uma preocupação de processar as informações, não só de registrar de onde você tirou, mas processá-las, né? Então, quando você faz copia e cola, você não está aprendendo absolutamente nada. Se você está botando no chat GPT, você não está aprendendo nada, que nunca mais você vai lembrar. Qualquer informação ali no seu cérebro não vai existir. Você só vai ter cumprido a tabela de entregar o trabalho. E aí pode enganar todo mundo? Pode. Pode cumprir a tabela de fazer o seminário? Pode. Eu poderia não ter percebido. Poderia não ter percebido isso? Poderia. Mas essa pessoa não aprendeu nada. E a gente está aqui assim, com esse tipo de atitude, é a atitude mais bancária, para usar uma palavra do Paulo Freire, né? Porque não nada contra os bancários, mas nesse sentido de educação bancária, que uma pessoa pode ter consigo mesma, né? Exato. E há uma auto-boicote, entende? Que a pessoa não está aprendendo nada, né? Nada. Então, essa questão também de não entender que a pesquisa é Ctrl+C e Ctrl+V, só reunir, copiar e colar e juntar num documento de Word, porque você tem que processar o conhecimento, você tem que ler, você tem que escrever com suas palavras, fazer fichamento para você entender o que você está falando. Porque tem gente, inclusive, já peguei fazendo seminário, copiou e colou alguma coisa e não foi nem olhar no dicionário o que é a palavra. Então, não sei o que, eu esqueci o termo, mas era um Já termo aconteceu comigo também. Né? É um termo de falando sobre casamentos de etnias, entre etnias, que eu esqueci. Mas aí Casamentos interraciais? Não, é um termo específico de antropologia para quando tem trocas, ou então casa dentro da mesma etnia. Gênese, não sei o que, etogênese, esqueci o termo. Mas eu perguntei para e estava lá no slide da pessoa e falou, mas o que é isso? Não sei. Então, como é que você está explicando uma coisa que você mesmo não entendeu? Entende? Então, assim, o processo, a questão do plágio vai além de uma questão importantíssima ética, de autoria da coisa, de ser um crime, né? Mas também a questão do processamento do conhecimento, porque você não está aprendendo nada se você faz isso. Nada, zero. Né? Usando o chat GPT, não processando, fazendo um seminário a partir de só e corta e cola, entendeu? Você não está aprendendo nada. Sim. Certo, minha gente? Acho que deu, né? Eu só queria fazer 2 comentários que eu acho que podem ser relevantes sobre a questão 7GPT. São só possibilidades, tá? Digamos assim, eu ainda não confirmei isso, mas é possível. Sobre a questão digamos assim, uma coisa que a Mônica, é porque eu tive que sair um instante, eu acabei voltando e peguei só o final do comentário da Mônica, que ela disse que o chat GPT, ele vai produzir o mesmo texto para todas as pessoas. Isso, até certo ponto, é verdade. Mas, no caso, é o seu menino concordando comigo. Mas, no caso, o que a gente não pode esquecer é que o chat GPT, ele é baseado em software de rede neural. E uma das coisas que redes neurais aprendem é os maneirismos dos seus usuários. Eu não sei se eles estão nesse pé agora, mas no futuro, o que pode acontecer é o seguinte: pode ser o Ser chat diferente GPT. a partir do estilo pessoal de quem perguntou. Exato. Então, a partir do momento em que a pessoa usa muito o chat GPT no seu dia a dia, resolver problemas não só, digamos assim, mais administrativos, criar memorandos mais rapidamente para poder aumentar a eficiência, esse tipo de coisa, a inteligência artificial, eu não sei se eles estão nesse ponto agora, por isso que eu disse que eu não posso confirmar, mas a IA pode aprender os maneirismos e o estilo dessa pessoa e começar a produzir os textos mais ou menos no mesmo estilo em que essa pessoa escreve. E aí a gente vai ter um nível de personalização nessa produção automática. E aí vai ficar muito mais difícil, por exemplo,
para Por isso que você é mais rastrear. sofisticado, né, professor? Sim, É exatamente. mais sofisticado. Isso. Só que é exatamente essa questão. Eu estou levantando essa questão agora porque essa é uma sofisticação que está ao alcance da pessoa comum hoje em dia. Se não ainda não for implementado esse tipo de coisa, daqui a pouco vai estar sendo implementado, porque é uma das probabilidades de rede neural, porque ela é uma rede adaptativa. Ela vai aprender com a quantidade de interações que ela tem com o mundo real, e as interações são feitas por pessoas, nesse caso. Então você pode vir assim a ter, se isso não está acontecendo agora, como a Mônica frisou, pode estar acontecendo daqui a algum tempo. Eu não digo muitos anos, no intervalo de Pouco meses tempo, ou muito pouco tempo. Então, ou seja, plágio vai ser ainda mais difícil de você detectar. E aí a gente vai estar numa categoria que a gente não pode nem falar, tipo, tá, isso não vale por quê? A IA escreveu de acordo com o estilo da pessoa, tá dentro dos maneirismos dela, tá dentro do jeito dela. É o texto que ela teria escrito se ela tivesse botado a mão na massa. A diferença é só porque a IA fez isso em 5 minutos e ela levaria 5 horas para fazer a mesma coisa. Mas é plágio? Não pode ser usado? Qual a ética? Então vai suscitar um monte de outras questões. Eu só quis trazer isso para a discussão para a muito. gente poder ir raciocinando a respeito disso. A outra coisa que eu queria só comentar por último, Lívia, é sobre o que você falou sobre não existem verdades. É mais uma pergunta, não é uma afirmação. Nesse caso, a gente pode dizer então que, embora não existam verdades, mas existam sim aproximações que estão inseridas dentro dos contextos aos quais elas estão ligados? Nesse sentido, é razoável falar assim? Sim, acho que sim, né? Tem uma questão. Óbvio que é aquela coisa da ciência, né? Quer dizer, tem não sei se meu filho estava falando, eu não sei se eu peguei a questão completamente. Posso estar falando Não, tô perdido alguma falando. coisa. Mas eu acho que tem essa questão de tipo assim, tá, mas onde essas fontes. Porque a questão do chat GPT é que ele faz uma mescla de todo conhecimento, né? Uhum. E a questão, mas eu acho que ele até respeita a autoria, porque ele vê segundo pesquisa tal de fulano. Então ele Sim, já, inclusive, exato. já sabe academicamente como se escreve, porque no final das contas, gente, quando a gente produz um TCC, a gente está quase o tempo todo fazendo paráfrase. Né? Vamos ser Exato. sinceros, que a gente está quase. Porque, assim, óbvio que a gente pode falar a nossa opinião, mas a gente tem que fazer toda uma construção de paráfrases de outras pessoas, Uhum. do conhecimento produzido por outras pessoas, para a gente chegar a dar a nossa opinião. Sim. Né? A gente tem que fazer toda uma análise do que já foi dito sobre aquele assunto, parafraseando, ou quer dizer, porque senão a gente quer, que a Mônica falou, a gente não pode ficar só citando, fazer colagem de citação direta. Então a gente tem que e conduzir o texto, né? Então também é uma coisa importante, né, Mônica? Eu me lembro até de falar disso Muito, quando eu era exatamente. sua Conduzir o texto. orientadora, né? De falar assim, olha, você tem que conseguir tirar a citação direta e o texto se explicar. E isso não deixa de você estar citando, mas você está explicando com as suas palavras o que a autora X ou o autor Y falou, e aí olha as palavras dele. Olha como ele né? Como é que, né? Então a citação direta ela é quase olha, essa frase é perfeita para definir e foi tão bem construída. Eu não consigo ir além Exatamente, disso. essa frase é tão bonita e tão bem construída que vale a pena eu citar diretamente. Então as citações diretas é quando realmente aquela frase assim que você acha fantástica e que você não poderia falar melhor, né? Aquela frase quase que você se apaixona pela frase, aí você cita aquela frase, mas você tem que ter explicado antes ou depois dela com as suas palavras e dentro da lógica. Explica a citação, explica a citação. Exatamente. Destrincha a citação. Exatamente, explorar aquilo para dentro da lógica do que você está escrevendo. Então a gente tem que aprender, para aprender a escrever, a gente faz o tempo todo paráfrase, né? Então não tem nem como evitar isso. Tudo bem, a paráfrase, excesso de paráfrase não existe, né? Citação indireta não existe. Inclusive um TCC pode ser, na mais nível de graduação, pode ser o tempo todo paráfrases. Né? No sentido não é uma exigência. Mostrar, eu sei pesquisar. Exatamente, não é uma exigência que você tenha opiniões. Assim, mostra o seu comprometimento com o campo, Total. com os autores que vieram antes de você. Eita. Reforça as coisas. Nossa, é maravilhoso. Com certeza. A originalidade, nesse caso, muitas vezes se confunde com machismo. Torna o trabalho muito mais fraco. Né? Exatamente. Várias vezes eu falo, gente. Ter uma experiência
né, para sensata. Se eu estou falando É. de, por exemplo, eu já sou professora há muitos anos de escola de criança. Aí eu posso, depois de discutir um monte de autores que falam, Japiaçu, Viola Spolin, não sei o quê, e o Slade, não sei o quê. Aí eu falo, ó, na minha experiência, tal coisa. Agora, nessa, assim, achismo Isso, exatamente. sem profundidade, com experiência. Eu peguei trabalho desse semestre, o trabalho inteiro era a opinião do aluno. Eu falava, não, adorei sua opinião, escreve seu livro, isso aqui é um TCC. Você precisa dialogar. Exato. Pega a sua opinião, escreve um ótimo livro, maravilhoso. Aqui você precisa dialogar com os autores. E a questão de diálogo não é só porque é um TCC. A questão é aquela sensação da pessoa estar falando coisas que muitas outras pessoas já falaram e ela está se recusando ao diálogo, que é fundamental. Né? Então, assim, essa questão da exigência é porque você não como se fosse do zero, inventando a roda. Então, a gente inventei uma coisa maravilhosa chamada roda. Do zero. A roda já existe. Olha só, que fantástico. Vamos, então? Bora. Então, bora, gente. Chega. Bora. E Sueli, um beijo. Uma honra de novo. Obrigada, mais, parabéns, gente. Foi bem esclarecedor. Peraí. Alguém levantou Obrigada, pessoal. Ah, não, fui eu. Desculpa. Ah, tá. Beijos. Beijo. Tchau. Beijo, Sueli. Aula maravilhosa. Obrigada, Sueli. Até mais, gente. Vou encerrar aqui. Tchau, meus amores. Beijo. Beijo, tchau. Até mais, gente.